Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você estiver assistindo essa aula, ok? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês tenham conseguido dormir, ok? É importante, né? Nós estamos aqui com vida, né? Espero logo que essa situação aqui que o nosso estado se encontra, né? Passe logo, né? Dessa forma precária aqui que está se encontrando sem energia em alguns bairros ainda, né? Alguns já voltaram, né? Em outros não. Alguns foram privilegiados, né? Outros não, né? Então, é isso, né, turma? Então, vamos lá, né? A gente precisa dar continuidade ao assunto e sair logo de 2020 e torcer para que 2021 seja diferente, né? Mas depende de nós também, ok? Mas vamos lá, tá, turma? Espero mesmo que vocês estejam bem, né? Espero que não esteja com o zumbido do Carapanã, né? Ainda tá, não ficou uns 3 dias, ainda tá um pouquinho, tem até pesadelo esse zumbido, né? Haja repelente, incenso, outras coisas, mas não passou, né? Mas vamos lá, tá? A gente vai estudar hoje. Ah, tá. Esqueci de falar um negócio para vocês. Esses assuntos aqui, sistema digestório, urinário, circulatório, endócrino, nervoso, ele seria, né, através de, não, simulado não, através de um seminário. Só que por toda essa situação, né, que está passando no nosso estado, nem todo mundo vai estar com internet, nem todo mundo vai estar com energia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa pontuação por um exercício lá que eu vou deixar aberto no CPB Prova. Não hoje, tá? Semana que vem eu deixo ele aberto, né? Esperar que se normalize essa semana aqui. Se normalizar até quinta-feira, não sei se vai normalizar, mas eu vou deixar aberto lá para vocês fazerem, ok? Substituir, né, que é mais viável para vocês conseguirem essa pontuação, ok? Então, aí eu vou mandar os vídeos para vocês sobre os sistemas digestório, sistema urinário, né, o excretor, sistema circulatório, sistema endócrino, beleza? Mas vamos lá. Assunto importante, né? 2018, 2019 tiveram, né, questões sobre o sistema digestório. Vamos lá. Algumas partes eu vou pular porque não será necessário focar na principal aqui para vocês. Turma, né? O sistema digestório, você sabe que é a transformação dos alimentos em moléculas menores. Por quê? O nosso organismo, né, principalmente lá no intestino delgado, aonde, né, ocorre a absorção dos nutrientes, né, onde ele vai passar para os nossos vasos sanguíneos, para ser levado ao rim, né, que vai acontecer a filtração, depois ser levado esse nutriente às nossas células para que produza energia, né? Então, o nosso organismo ele não consegue absorver o alimento na sua forma como ele entra no nosso organismo, né? Então ele precisa ser quebrado, ele precisa ser degradado em partículas menores. Por exemplo, você tem uma proteína, a proteína lá pela peptase, ela vai ser quebrada e se tornar aminoácidos. São esses aminoácidos que nós conseguimos absorvê-los, ok? Então, é a transformação dos alimentos em moléculas menores para que possa ser absorvida pelo nosso corpo, né? E tudo isso acontece em um tubo chamado digestório, ok? Onde tem, né, o estômago, o fígado, onde tem órgãos, né, estruturas anexas que ajudem, né, a fazer essa absorção, essa quebra desses alimentos, ok? E eu tenho dois tipos de digestão, que é a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, pessoal, principalmente aqui, ó, na nossa boca, né? Mas você já vai ter também a ação química, né? Porque você tem a amilase, okay? A saliva. Lembre-se que também tem a amilase que vai ser liberada lá pelo pâncreas, ok? Mas a digestão mecânica é a quebra dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. Então, começa na boca, né? Passa pelo nosso esôfago. A partir do estômago, a gente vai ter a digestão química, que é a transformação das moléculas maiores em menores, né? Através das reações químicas, né? Suco gástrico, suco entérico, entre outros, ok? Que vai fazer a quebra dessa proteína, desse lipídio, do leite, né? Da glicose, do açúcar, da maltose, entre outros. Tá? Então, você tem digestão mecânica e digestão química. E aqui, pessoal, na digestão química, acontece porque temos o suco digestório, né? Quais são eles que nós possuímos? Temos o suco gástrico, tá? Produzido lá no estômago, principalmente aqui a ação da pepsina, né? Para quebrar a proteína, transformando ela em aminoácidos. A pepsina também ela vai agir lá no suco entérico, tá? Aqui no
intestino, ó, delgado, ok? Você tem a bile, ela é produzida no fígado, lembre-se disso, a bile produzida no fígado, mas ela é armazenada onde? Na vesícula biliar. Em 2018 foi uma questão, né, que caiu no Enem, que era sobre a função, né, da bile, e a resposta lá era emulsificação, né? Não, na verdade ele perguntava lá que funcionava como emulsificador, né? Emulsificante, né, por exemplo, de determinados alimentos, né, emulsificação, a diminuição dele. Aí perguntava, né, a bile, ela age parecida com o quê? Aí a resposta lá, com detergente, né? Quando a mãe de vocês manda vocês lavarem o fogão, lavar uma louça que está bastante gordurosa, você tem que utilizar determinado detergente, né, determinado sabão, para que quebre, né, para que seja retirado aquela gordura. Então, a bile, ela funciona desse jeito, né? Está no churrasco, para quem come carne, né? Comer aquela picanha lá, só aquela parte gordurosa, quem que vai tentar quebrar aquela gordura lá, picanha que você comeu? A bile, que ela que vai tentar degradar, ela não vai conseguir perfeitamente, né? Vai ficar em partículas menores e elas vão se acumulando, né, nos seus vasos sanguíneos. Aí depois, né, vai lá entrar a ação do HDL, do LDL, né, do colesterol, até você ter um infarto e morrer, beleza? Então, não coma comida gordurosa. O suco entérico, tá? Produzido no intestino, tá? Aqui, turma, no suco entérico, vai entrar a ação de lipases, peptase, amilase, ok? Maltase, principalmente aqui no intestino, como tem que acontecer a absorção dos nutrientes, é no intestino, tá? Delgado, lá, junto com a ação do suco entérico, que ele vai possuir, ó, a peptase, quebrar proteína, lipase, quebrar lipídios, né? Amilase, um amido, maltase, né? O açúcar lá, que vai quebrar lá, vai entrar ação também do leite, entre outros, ok? Para quebrar todos esses nutrientes. Então, a maioria desses ácidos, dessas enzimas, desculpa, as ações delas vão ser aqui, ó, no intestino delgado, tá? Lá, principalmente aqui no suco entérico, para que haja quebra e posteriormente a absorção. E você absorver os nutrientes, vai começar a formar o que? O bolo fecal. Aí vai lá para o intestino grosso, aonde as fezes terminam de ser formadas e há também a absorção de água, né? Depois vai para o reto, do reto para o ânus, para ser eliminado, ok? E a maioria dos sucos digestórios, ó, contém enzimas digestórias, ok? Para que haja quebra desses alimentos. As enzimas são proteínas que são capazes de digerir, né? Quebrar determinado tipo de alimento, ok? Então, essa é a principal função dessas enzimas, quebrá-los, tá? Para que seja absorvido posteriormente. Aqui a parte do sistema digestório, né? Você sabe que tem a boca, você tem a faringe, você tem o esôfago, o estômago, pâncreas, fígado, né? Vesícula biliar, você tem lá o intestino grosso, o intestino delgado, ok? Então, ó, você tem aqui, ó, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e o ânus, né? A faringe ela é uma área de comunicação entre o sistema respiratório e também o digestório, tá? A boca, pessoal, você tem aqui a língua, né? Na língua onde tem, né, as papilas gustativas, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, não fazer de vermelho. Aqui, ó, você tem na ponta, ó, né? Você tem aqui, ó, na ponta da língua, o doce. É meio ruim de amarelo, né? Que você tem o doce. Mas aqui na lateral, aqui, ó, né? Nessa lateral aqui, ó. O que que você tem aqui, ó, nas papilas gustativas? Você tem um salgado. Mais para trás, importante, né? Já pensou se cobra uma questão dessa? Sétima série. Sétimo não, oitavo ano. Aqui, ó, você tem o quê? O ácido, ou também chamado de azedo, tá? Você tem um ácido, né? Azedo, né? Vou colocar um A e um Z aqui. O azedo.
ok? E no final você tem qual? O amargo. Ah, professor, então por isso que quando eu tomo um remédio, eu vou sentir o amargo só no final? Isso aí, justamente, tá? E aqui você tem o amargo. Então, essas são as papilas gustativas. Bem aqui você tem o umami, tá? Ele é indiferenciado, tá? Não tem. Mas são esses daqui, tá? O doce, o salgado, o azedo, o ácido e o amargo, tá? Você já comeu aquele de bombons? Plutonita, né? Que é bem ácido. Você coloca, né? Dói tudinho aqui. Mas se você pegar ele e pingar na ponta da sua língua, você não vai sentir aquela acidez ainda dele. Mas, claro, como a nossa língua está, né, com saliva e espalha rapidamente, você já consegue perceber. Mas se você colocar na ponta lá, ou então, por exemplo, faça com sal, na ponta da língua, você não vai perceber logo nos instantes iniciais, mas depois de alguns segundos, como se espalha muito rápido pelas suas papilas, você já vai conseguir perceber, tá? Mas aqui que é a divisão, tá, das nossas papilas gustativas que a gente consegue perceber, tá? Quando é o doce, quando é o salgado, o ácido. Você já escovou o dente pela manhã e comeu alguma fruta, que seja não, nem que seja fruta cítrica, mas pode ser qualquer outra, tá? Que tem algum tipo de acidez, uma maçã, um jambo, uma manga que pode estar um pouquinho mais verde, né? Quando você come, já percebeu que dói bem aqui, ó, né? Por causa da acidez, né? Onde vai acontecer esta reação, beleza? Então, vamos lá, só apagar e dar continuidade. Deixa eu apagar aqui também, que ficou faltando. Ainda aqui, ó, na boca, né, você tem as glândulas salivares principais aqui, ó, a parótida, né? Você tem a sublinguar, embaixo da língua, ok? Quando você vai lá no espelho, né, abrir a boca, aí você levanta a língua e joga o veneno, né? Ou veneno não, né? Saliva, né? Cai lá no espelho. Já percebeu, né? Você levanta a língua, né, e sai, né, a saliva, ok? Até já falei isso para vocês que quando determinada pessoa está, né, com pressão alta, como aquela pílula S, né, coloca embaixo da língua, que já vai diretamente, né, para o coração, não a pílula, né, essa reação, e faz com que haja, né, a diminuição dessa pressão, ok? Principalmente pessoas mais idosas, né, que têm pressão alta, né, então há uma diminuição, porque é totalmente vascularizada essa região. Ainda aqui, pessoal, é só, né, a epiglote, né, que é graças a ela que o alimento ou a água não passam, né, para o nosso sistema respiratório. Você já jogou bola, praticou uma atividade física, qualquer uma coisa que você está fazendo, aí você está muito cansado e você bebe água lá, aí você respira ao mesmo tempo, que consegue, você se afoga, né? Alguém já se afogou bebendo água. De hoje eu me afoguei até com saliva, né? Porque você respirou ao mesmo tempo. O que aconteceu? A água foi para o seu sistema respiratório. Você acaba se afogando, ok? Então, a epiglote, né? Ela vai, ó, você está respirando, está aberto aqui, aí está fechado o sistema digestório. Então, o oxigênio está passando. No momento que você se alimenta, a epiglote fecha e a água ou o alimento, né, eles não vão entrar para o seu sistema respiratório. Tá? Então, é graças à epiglote que o alimento ele não passa, né, para o nosso sistema respiratório, fazendo com que a gente acabe não, né, sufocando, não nos afogando, né, entre aspas. Ok? Continuando aqui, só o movimento peristáltico, né? Quando o alimento vai descendo, isso favorece com que ele não volte, né? Mas quem tem refluxo tem que dormir um pouquinho com a cabeça mais levantada, porque o alimento pode acabar, né, voltando. Se você se alimentou, o normal, você pode até ficar de cabeça para baixo, já engoliu, né? Se você ficar de cabeça para baixo, o normal é o alimento não voltar, por causa do movimento peristáltico, que vai empurrando o alimento rumo ao seu estômago, ok? E ainda aqui, ó, o estômago, tá? É um órgão muscular, tá? Lembre-se disso, ele é muscular, que liga o esôfago ao intestino delgado, né? Algumas pessoas, quando fazem bariátrica, né? Elas fazem ligação diretamente, né, com o seu intestino, para que não haja, né, a absorção lá, o alimento seja passando direto e essa pessoa acabe emagrecendo com mais facilidade, ok? E é uma bolsa, ó, de parede musculosa e oca. Ah, professor, quero ir para o aniversário, quero comer bastante. O que eu faço? Beba água com gás, que vai dilatando o seu estômago. Chega lá, pode comer. Você vai conseguir colocar mais alimento, ok? E sua
sua principal função, ó, pessoal, é a quebra, ó, de alimentos proteicos, porque aqui, ó, entra a peptase. Então, lembra aqui, ó, tá? Que no suco gástrico aqui, ó, no seu estômago, tá? Vai entrar em ação a peptase, que vai fazer com que seja quebrado as proteínas e elas estão formadas em quê? Em aminoácidos, ok? E o estômago pode guardar quase, ó, 1,5 litro de comida e as células da sua parede, né, no interior, produzem, ó, o suco gástrico, tá? Então, lembre aonde o suco gástrico é produzido? No estômago, e a principal aqui enzima que tem, né, no suco gástrico aqui é a peptase, tá? Que a principal ação dela é degradar, é quebrar a proteína e transformar ela em aminoácidos. Ainda aqui, ó, o estômago comunica-se, né, com o intestino delgado através de um orifício, né, chamado piloro. Alguém já deve conhecer alguém que teve H. pylori, né? Uma bactéria, e você tem que tomar bastante antibiótico para tentar, né, se livrar, né, da H. pylori, ok? Você vai ficar fazendo tratamento para ela. Geralmente lá, né, você começa uma gastrite, uma ulceração, e depois surge, né, a H. pylori, tá? Ela surge bem aqui próximo ao piloro, ok? São essas bactérias que ficam aqui armazenadas, ok? Deixa eu passar para o próximo slide. Ainda aqui, ó, pessoal, falar do intestino delgado, tá? Opa, passei acho que mais de um, pera aí. Não, tá certo. Aqui, ó, intestino delgado. Só apagar aqui. Tem alguns alunos que ficam nervosos porque eu não apago. Okay? Ele é formado, ó, por 3 partes: duodeno, jejúnio e íleo, tá? E nele, pessoal, é importante vocês saberem que tem glândulas anexas, né? Intestino delgado. Quais são? O fígado, maior glândula do nosso corpo, e, pessoal, o pâncreas, né? Que é uma glândula mista. Ele trabalha tanto no sistema digestório como no sistema endócrino, ok? Então, lembre-se disso. Tem 2 glândulas anexas ao intestino, tá? Que é o fígado e o pâncreas. E o fígado, ele produz a bile, que a bile vai ser armazenada onde? Na vesícula biliar. Qual é a principal função da bile? Quebrar, né, a gordura, quebrar os lipídios, tá? Degradar, emulsificar, servir como um detergente para o nosso corpo. E o pâncreas, né, ele produz o suco pancreático, que também é jogado no duodeno através de um duto. Além disso, ele produz hormônios, né, como a insulina e o glucagon, que vão entrar em ação, né, no controle da glicose, né, do nosso açúcar, né, na hiperglicemia e hipoglicemia, ok? Vou passar aqui para o próximo. Aqui, ó, um exemplo, tá, turma? Ó, quando há aumento, né, da glicose no sangue, aumentou, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Nós vamos estar em hiperglicemia. O que que vai acontecer quando tiver um aumento, né, da taxa de açúcar, né, de glicose na nossa corrente sanguínea? Vai estimular, né, o pâncreas para ele, né, liberar uma quantidade de insulina, para que pegar essa glicose, né, a insulina pega a glicose, transforma ela em glicogênio, né, para ser utilizada em forma de energia. Então, transforma a glicose em glicogênio e vai armazená-lo aonde, tá? Então, a insulina pega essa glicose, transforma em glicogênio e armazena ela principalmente no fígado e na nossa musculatura, ok? E agora, se você tiver em hipoglicemia, né, tiver com a taxa, ó, de açúcar baixo, o que acontece aqui? Há um estímulo no seu pâncreas. Para quê? Para a ação do glucagon. O que o glucagon vai fazer? O contrário da insulina. Ele pega o glicogênio, transformando ele em glicose, né? Retira lá do fígado, principalmente do fígado, ok? Transformando em glicose, para que haja o aumento, né, da glicose na sua circulação sanguínea, tá, professor? Eu estava com hipoglicemia, eu corri, me senti tonto, né? Aí o que eu fiz? Toma uma coca, né? Pega uma coca de 1 litro e toma, que você vai ver que a sua hipoglicemia vai passar rapidamente para uma super hiper, né, glicemia. Acontece isso, né? Por exemplo, a minha sogra, né, ela tem diabetes e
estava dando muito baixo mesmo a taxa de glicose na corrente sanguínea dela. O que aconteceu? Ela tomou uma latinha de coca para ver se aumentava, né, a glicemia dela. Aí aconteceu, né, do que aumentando, né, aí ela foi pro pronto-socorro, acho que foi pronto-socorro, Unimed, não sei, fez os exames tudo corretamente lá e verificou, né, que ela tinha que ficar aplicando a glicose nela, só que ela esqueceu, né, de ficar aplicando a insulina. Aí não pode, né? Então a pessoa que tem diabetes tem que ter todo o controle, né? Tem algumas pessoas que tomam todo dia, ela toma todo dia, né? Já é mais idosa, então todo tempo ela tem que ficar tomando, né, a insulina. Então algumas pessoas não, a cada 3 dias, a cada 2 dias, e tem que ter uma alimentação, né, toda, né, direitinho, para que não haja, né, nem tanto a diminuição, nem tanto o aumento. Ainda aqui um outro mapa mental, ó, né, sobre a ação aqui do pâncreas, né, tanto com a insulina quanto o glucagon, que ó, mesma coisa lá. O alimento, né, ele vai entrar aqui, o que vai acontecer, ó? Vai ter uma alta, né, da taxa de glicose. O que vai acontecer, ó? O fígado quebra o glicogênio e libera, né? Opa, isso aqui é outro, tá? Então vai ter uma alta glicose, o que vai acontecer? O pâncreas vai estimular as células betas. Lembre isso aqui, Tom. Cobra-se bastante, tá? Vai ter esse exercício que eu vou passar para vocês mais para frente, ele vai perguntar sobre células beta. Falou em célula beta, você já sabe que ela está encarregada de quê, ó? Liberar a insulina. Quando, pessoal, há uma alta taxa de glicose, há o estímulo de célula beta para liberar insulina. Só que ela vai inibir a célula alfa. Então, você tem célula beta e tem célula alfa. A célula alfa, ela controla o glucagon. Ah, então quer dizer que se aumentou a taxa de glicose, quem vai ser estimulado é a célula beta? Sim, não pode ser a célula alfa. Qual é a função da célula alfa? Fazer com que haja, né, o aumento, né, da glicose. Então, você tem que fazer com que diminua. Se já está alta aqui, ó, a taxa de glicose, o que tem que acontecer agora? Diminuí-la, não aumentá-la, né? Então, tem que ter a diminuição. Então, por isso que é a inibição da célula alfa, porque a célula alfa, ela age com o glucagon, aumentando a taxa, né, de glicose, né, na sua corrente sanguínea. Já a insulina, ela é liberada pelas células betas lá no pâncreas, que ela vai fazer o quê, ó? Diminuição, né? Vai pegar a glicose, transformá-la em glicogênio, armazená-lo principalmente no fígado e na musculatura, como a gente viu. O fígado absorve a glicose e armazena, ó, em forma de glicogênio. Agora, turma, se a taxa de glicose for baixa, e haverá, né, a inibição da célula beta, que é que libera a insulina, agora tem que ser liberado, porque a função da insulina é diminuir a taxa. Como a taxa de glicose já está baixa, você inibe a insulina e ativa quem? Estimula a célula alfa para liberar, ó, o glucagon. O que o glucagon vai fazer? Ó? Ele pega lá no fígado, né? Quebra o glicogênio e libera, ó, glicose, tá? Então, ó, a insulina, qual é a função dela? É diminuir a taxa de glicose no nosso corrente sanguíneo. Qual é a função do glucagon? Aumentar, ok? Então, é assim que trabalha a insulina e a insulina e glicose. A insulina e o glucagon, tá? Célula beta, insulina, célula alfa, glucagon. Insulina diminui, glucagon aumenta. Aqui, ó, como eu falei para vocês, né, lá no suco entérico, né, que é no intestino, tá? O suco, né, entérico, o suco intestinal, ele vai ocorrer aqui no intestino delgado, ok? Como eu falei para vocês lá, lipase, a protease, né, a lipase, a amilase, entre outros, vão sofrer ações aqui no suco entérico, tá? Para que haja quebra de todo esse alimento que acabou de ser ingerido, né? Acabaram de ser ingerido. No intestino delgado, durante cerca de 3 horas, os alimentos são sujeitos a movimentos intestinais que facilitam não só a sua mistura, como o suco pancreático, a bile e o suco intestinal, né? Para que haja, né, a quebra desse alimento, ele seja absorvido, ok? Mas também a sua deslocação ao longo desse órgão, né? O intestino delgado, ele é cheio, né, de vilosidade e ele é ricamente vascularizado para que haja a absorção, tá? Então, lembre-se aqui do suco entérico, lembra que ele tem muita peptase,
muita amilase, lipase, maltose, ok? Para degradar todos esse tipo de alimentos para que seja absorvido. E o intestino delgado, tá, pessoal? A principal função mesmo dele aqui é a terminação do bolo fecal e principalmente a absorção de água, tá? Onde ficará armazenado as fezes, né? Até ficar armazenado, geralmente fica mesmo lá no reto, ok? Mas onde irá ocorrer a absorção. Tem como função absorver a água, formar e acumular as fezes, né? Na defecação. E ele é formado pelo seco, tá bem aqui, ó, seco, ó, primeira estrutura aqui, ó, perto do apêndice, tá? Você tem os cólon, tá? O ascendente, o transcendente e o descendente, tá? E você tem o reto, bem aqui o reto, né? E você tem o ânus, ok? Aqui no ânus e no reto, você tem, né, estruturas que fazem com que seja, né, regulado, né, a saída das fezes, né? É só você lembrar, meu Deus, eu tô com muita vontade, eu tô na escola ainda, a aula só acaba 1 hora, eu tô querendo ir embora para casa. Aí o reto manda uma mensagem lá para o seu cérebro, olha, eu vou aguentar mais um pouco aqui, até você chegar. Aí você entra no carro, aí tá no segundo quarteirão para chegar na sua casa, já manda informação, olha, tô chegando. E você, meu Deus, não aguenta sair correndo, né? Você só consegue aguentar porque tem as pregas, né? Que ela vai segurar. Algumas pessoas, turma, têm alguns problemas, né? É... Elas não sentem, né? É uma doença que elas acabam não sentindo, as pregas não funcionam corretamente, então elas não sentem quando defecam. Sai, pessoal. Ela não sente. Só vai sentir, né? Porque vai ficar aguado, vai sentir alguma coisa lá e irá perceber, mas ela não sente quando sai, né? Porque não há o controle aqui das pregas, né? Tem que tomar medicamento e, em último caso, realizar processo cirúrgico, né? Não vou mostrar a imagem para vocês, mas se vocês tiverem curiosidade, é só jogar no Google, né? Cirurgia no reto. Ou no YouTube. Né? Então, aqui a maioria ó, absorve, né? Absorve, né? Como os órgãos, observe, meu Deus do céu, como ficam os órgãos, né? Alojados aqui, ó, tudo perfeitamente colocado, né? E o tubo digestório tem cerca de 9 metros, né? A parede interna de todo o tubo digestório é revestido por uma camada especial chamada de mucosa. O esôfago, né, canal que liga a faringe ao estômago, localiza-se entre o pulmão, atrás do coração, e atravessa o músculo do diafragma, né? Vai ter o controle lá que você vai ver. Controle do processo respiratório, né? Da inspiração e da expiração. Apesar de estarem protegidas por uma densa camada de muco, as células da mucosa, né, estomacal, são continuamente lesadas e mortas pela ação do suco gástrico, porque ele é ácido, né? Por isso, a mucosa está sempre, ó, sendo regenerada. Estima-se que nossa superfície estomacal seja totalmente reconstituída a cada 3 dias, tá? Por isso que é importante você se alimentar bem, ok? Tomar lá lactobacilos, né? Importante, principalmente lá para o intestino, né? Manter a sua flora intestinal. É só você lembrar quando come aquele X-rato burger, né? O cara foi lá, fez o número 2, não limpou direito e ficou só fezes aqui. Ele vai lá, pega no seu hambúrguer com o maior carinho, no alface, ó, já passou escolhe fome. Você vai com aquela fome agora, no apagão, achou uma lanchonete, foi lá, ai meu Deus, aqui mesmo, o melhor hambúrguer da sua vida depois, uma noite de trona, né? Que é aquela bactéria dos coliformes fecais vai atingir todo o seu intestino delgado e você vai ter uma noite de trona, né? E não vai conseguir ter absorção dos nutrientes, o alimento vai passar direto, né? Só vai dar para você. Ainda aqui, só curiosidade, tá? Pausa o vídeo e depois vocês vejam aqui. O que é importante é aqui, tá, pessoal? Bata um print, ó. Tá? Bate print aqui, ó. Desta imagem aqui e desta aqui também. Ó, tipos de moléculas, o que é quebrado por ele, o que, que vai resultar. Amido, pessoal, tá? Quem é que quebra o amido? A amilase. O que, que vai resultar? Ó, glicose. A proteína, quem quebra ela? Protease. O que, que ela resulta? Aminoácidos. Lipídios, quem quebra o lipídio é a lipase. Gliceróis e ácidos graxos, né? E os açúcares, pessoal? Você vai ter a sacarose, lactose, frutose, maltose, vai tudo dar origem que a glicose, né? A sacarose, a sacarose, né? A lactose, a lactase. Ah, professor, eu não produzo, né? A enzima que é a proteína, a lactase, né? E você vai acabar tendo, né? Tolerância, né? Porque você não vai conseguir
fazer a digestão, né, da proteína do leite. Se você não tem a lactase, não tem como quebrar a proteína do leite, você não vai conseguir absorvê-la. O que acontece? Há um inchamento na sua flora intestinal, ok? Isso vai fazer com que você tenha diarreia ou uma diarreia sanguinolenta, né, com sangue, ok? Logo quando o bebezinho nasce, pode perceber, né, que as fezes dele pode vir com sangue, tá? A lactose, já falei, lactase, frutose, frutase, maltose, a maltase. Quando dá tudo resultado, a glicose. E aonde que é produzido, aonde atua, né? E de novo aqui as enzimas, tá? Então bata um print aqui para vocês lembrar, tá? É importante, vai que cai uma questão dessa aqui, ó, referindo-se, né, a essas enzimas e as suas funcionalidades. Ok? Saliva, pessoal, glândula salivar na boca, a amilase salivar. Lembre, pessoal, aqui, ó, que você tem a amilase pancreática também, tá? Ó. Dois tipos de amilase. A salivar, que é pela glândula salivar, lá na boca, e você tem aqui, ó, a amilase pancreática, tá? Para quebrar esse amido. No suco gástrico, você lá no estômago, e você tem a pepsina, né? Peptase, né? A protease aqui, ó, ok? Que vai quebrar quem? A proteína. Suco entérico, ele vai entrar aqui, ó, no intestino delgado, na sacarase, na lactase e na maltase, né? Para dar resultado, como você viu na imagem anterior, na glicose. Suco pancreático, a tripsina, também é uma protease, ok? Que vai terminar de quebrar aquelas proteínas que não foram totalmente quebradas aqui pela peptase. E você tem a lipase pancreática, tá? Para quebrar os lipídios. O bile, você tem um fígado no intestino delgado, ok? E o bile, né? A função é emulsificar gorduras, beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem no privado, né? Do WhatsApp. Se tiver, ok, turma? Se não, bons estudos, tentem descansar, tá? Cuidem da saúde mental de vocês e dos seus familiares, ok? Abraço, turma. Até o nosso próximo encontro.